Graça e paz, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados irmãos. Amém? Nós estamos neste dia alegres, felizes, porque este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e alegremos nele, como diz o salmista. Esse é o dia em que nós estamos já iniciando as nossas celebrações de 20 anos de aniversário. E nesse momento, eu gostaria de convidar você a estar orando ao Senhor mais uma vez e estar entregando a sua vida diante do nosso Deus, em gratidão. Todas as bênçãos que o Senhor tem para você. Agradecer ao Senhor por todo o bem que o Senhor concedeu a este ministério aqui neste lugar, amém? Santo Deus e Pai, louvado, glorificado, engrandecido é o teu nome, Senhor. Diante de ti estamos e queremos, Senhor, tão somente louvar o teu nome. Queremos tão somente, Senhor, bendizer o teu nome, glorificar o teu nome, porque tu és maravilhoso. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nós queremos, Senhor amado, neste momento, apresentar essa igreja, apresentar a Deus a tua liderança, apresentar, Senhor, membro, cada congregado, e pediste que neste momento o Senhor possa visitar-nos, o Senhor possa sobre nós derramar o teu favor, o Senhor possa, Senhor, sobre nós derramar, Senhor, a tua misericórdia, que o Senhor possa, Senhor, neste momento nos visitar, e, Senhor, trazer à memória aquilo que tem nos dado esperança. Ó Deus, e que através dessa viva e rica esperança, possamos estar sendo fortalecidos em Ti, para que possamos abundar nesta graça e nesta misericórdia, e continuar desempenhando, ó Deus, o ministério que o Senhor nos concedeu. Para que, ó Deus, continuemos, ó Deus, a compartilhar em 21, 22, em 30, 40, 50, ó Deus amado, anos, ou nos dias que o Senhor tem para nos dar, continuemos a compartilhar graça e misericórdia a todos aqueles que tem pedido a nós a razão da nossa esperança. Faz isso, Senhor, para que o teu nome, somente o teu nome, possa ser glorificado, no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os amados irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de 2 João, segunda carta do apóstolo João. Nós vamos fazer a leitura novamente do versículo 3 dessa carta. Desta pequenina carta que traz tanto ensinamento à igreja de Cristo. E diz assim o texto: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Essa mesma palavra, na Bíblia, a mensagem, ela vem trazendo da seguinte forma: que a graça, a misericórdia e a paz sejam com vocês na verdade e no amor de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai. Amém?
Queridos, quando nós paramos para meditar nesse tema, compartilhando graça e misericórdia, e estamos como igreja celebrando 20 anos de existência, a gente relembra muito da graça e da misericórdia de Deus que foi efetivada neste lugar por anos e anos, desde congregação até chegar à igreja e estarmos como estamos hoje. Esses dias, pensando sobre o ministério e relembrando os feitos de Deus neste lugar, foram passados tantos filmes na minha memória, de momentos em que vivenciamos, e eu aqui não cheguei do início, eu não comecei aqui, meu ministério vim chegar já depois do pastor Pereira estar aqui, e eu creio que depois de 1 ou 2 anos de já estabelecido, é que aqui cheguei para cooperar com o ministério do Senhor neste lugar. Mas mesmo não cooperando, quantas coisas eu ouvia dos meus pais, quando chegavam em casa, contando relatos de coisas que aqui aconteceram e da manifestação da graça e da misericórdia de Deus na vida de pessoas que aqui passaram. E quando nas visitas que aqui eu estive, em ministérios em que eu participei, como a Ágape, como o Peniel, coreografando em aniversários, e essas coisas vieram vivas na minha memória, mas também vieram vivas na minha memória momentos em que aqui eu participei servindo ao Senhor, como líder de mensageira, líder de JCA, iniciando o ministério de teatro e trabalhando em conjunto com os líderes que aqui estavam, para o crescimento dessa casa. E quanto o Senhor trouxe crescimento a essa casa, quantas vidas foram alcançadas pelo compartilhar da graça e da misericórdia, que Deus colocou assim no coração da irmã Lina, a missionária Lina, e que trouxe também, colocou no coração do líder que com ela estava, que hoje já não está mais aqui, o irmão Aloísio, e colocou também no coração do nosso pastor Pereira, que aqui trabalhou desde o seu início quando estava ali na Igreja Batista do Lobato, coordenando as congregações, mas que depois o Senhor trouxe para que junto com ela iniciar dar continuidade a este trabalho. Então são muitas memórias que temos da ação de Deus no meio desta casa. E quando nós vamos e meditamos na palavra desta carta, e o apóstolo João, quando envia essa carta à igreja e identifica o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. E quem é essa eleita? Quem é essa senhora? É a igreja de Cristo. Somos nós, a igreja, a noiva do Cordeiro. E meditando nessa carta, há tantos questionamentos que nos é trazidos sobre esse escrito, que João ele faz. E alguns desses questionamentos vêm para nós, desse pedido de João, reforçando o mandamento que foi ali dado pelo Senhor desde o princípio, de se permanecer obedecendo a esse mandamento. Como é que essas pessoas precisam se preservar do engano que sabemos que nos dias atuais tem crescido abundantemente? Como tem crescido? Como igreja, como precisamos preservar destes tipos de ensinamentos? E as orientações que ele nos traz.
Então, quando nós meditamos nessa palavra, irmãos, nós vamos ver que essa carta ela vai trazer vários temas. Mesmo sendo tão pequena, uma carta com 13 versículos, ela traz tantos ensinamentos para nós, de permanecermos na prática do amor, que é esse mandamento trazido pelo Senhor, que não é novo, mas que já é dado desde o princípio. De estarmos lembrando dos ensinamentos que por Ele foi dado, do Filho de Deus, Pai. E por isso que é trazido com tanta ênfase, que a graça e a misericórdia e a paz sejam com vocês na verdade e no amor de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai. Quem foi enviado, aquele que foi enviado para ensinar essas verdades, aquele que nos foi enviado para nos direcionar nesse amor e trazer este momento novo. O outro tema que nós vemos é alerta que como igreja precisamos ter contra os enganos, contra as falsas doutrinas, contra os falsos ensinamentos que tem nos trazido, que tem sido a nós ensinado constantemente, né? E a gente precisa, como igreja, estarmos atentos constantemente, como nos foi ensinado em nossa escola nessa manhã, o ensinamento de tudo isso, de permanecer firmes, inabaláveis, diante das coisas que o mundo tem oferecido, mas diante das coisas que também têm surgido dentro da igreja cristã. E que se nós não estivermos fiéis, se não estivermos firmes nessa verdade, neste amor, nesta graça, nessa misericórdia, poderemos titubear, poderemos abalar, poderemos a qualquer momento nos desviar daquilo que o Senhor tem para nós. E é esse o cuidado que João ele traz, esse cuidado que João, esse alerta que João traz para nós, dessa firmeza na verdade. Segundo o que é trazido aqui, eu convido você a permanecer com a sua Bíblia aberta, aquilo que ele retrata aqui, nos versículos de 7 a 11. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, com esmero, para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas boas obras. Então, o apóstolo João, ele traz essa orientação e esse cuidado que como igreja de Cristo, nos dias atuais, não só hoje, mas nos dias. E que talvez hoje isso seja tão vívido como nos dias do apóstolo. Esse cuidado é necessário,
porque este ensinamento tem entrado de forma sorrateira, não só na nossa casa, mas muitas vezes tem entrado dentro da igreja. E como igreja de Cristo, como igreja que está a celebrar os feitos do Senhor, precisamos estar alertas, atentos, para permanecermos firmados neste evangelho que nós recebemos. Mas essa carta também ela nos traz um mandamento que é duplo. Mas esse mandamento não é um mandamento novo, é um mandamento que já foi nos ensinado. Que mandamento é esse, irmã Flávia? É o mandamento de andar na verdade doutrinária. Qual a doutrina? Nossa, a doutrina batista, a doutrina que recebemos, a doutrina pelo qual iniciamos este ministério. Precisamos permanecer firmes na doutrina desta verdade, que é embasada neste preceito bíblico, na palavra de Deus. Não só doutrinária, digamos, doutrinária daquilo que nós somos, batistas, mas doutrinária da palavra bíblica, a verdade fiel. Andemos na verdade, como Paulo tanto ensinou em suas cartas, como Paulo tanto aconselhou as igrejas pelo qual ele passou, o qual ele implantou, e que com todo cuidado ele voltava e enviando as cartas, enviando pessoas, ele trazia, este aconselhamento, este ensinamento, este mandamento: andem na verdade, andem na palavra, permaneçam naquilo que foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos, a quem eu sou um deles. Então, queridos, essas são as orientações que o apóstolo João traz à igreja batista, fonte da vida, nestes dias de celebração, que permaneçamos andando na verdade. E a Bíblia, a mensagem, ela traz uma versão diferenciada, mas que me chamou muita atenção. No versículo 4, quando diz: não consigo dizer como estou feliz por saber que muitos membros da sua comunidade fazem de tudo para viver a verdade exatamente como o Pai ordenou. Queridos, mas essa palavra, ela pode ser parafraseada hoje, nos nossos dias, e nós estamos celebrando, exultantes como igreja, dizendo: como estou feliz, como estou exultante, como estou alegre em saber que muitos membros. O que nos traz uma certa tristeza no coração é que passamos por um momento difícil de pandemia, um chocalhar no mundo, e hoje nem todos os membros estão firmes. E aí tem esse texto, essa palavra para nós hoje. Você que me ouve da sua casa, você que é membro dessa casa, você que iniciou e que serviu neste ministério anos atrás, com alegria, com profusão, e que hoje talvez você não está fazendo da mesma forma, que hoje você não está talvez com esse mesmo ânimo, com essa mesma alegria, com este mesmo ensejo. Nós queremos nessa noite te fazer reviver em sua memória essas ordenanças e essas verdades intrínsecas de Deus para o seu coração, para que você possa dizer: eu não estou, mas eu quero retornar. Eu quero também me encontrar entre estes muitos membros da Igreja Batista Fonte da Vida, que fazem de tudo para viver a verdade, exatamente como o Pai ordenou.
que fazem de tudo para viver a verdade, para compartilhar a verdade e para servir em verdade. E esse desejo, como liderança que nós temos no nosso coração, que o Senhor possa estar despertando-nos para esse entendimento, para tomar posse dessa palavra do apóstolo João, para nós como igreja, de nesse tempo presente, estarmos retornando para onde paramos, reconsertando a nossa casa espiritual, esse templo que sou eu e que é você, para viver a verdade de Deus em amor, com totalidade na sua vida. E continua a palavra dizendo: não me permitam lembrar uma coisa, mas me permitam lembrar uma coisa. Não se trata de um novo mandamento, apenas de uma repetição de um mandamento, mas é uma repetição de um mandamento básico e original. Que mandamento é esse? Amemos uns aos outros. Amar significa seguir os mandamentos. Amar significa obedecer os mandamentos. E quando nós entendemos isso, que esse amor nos faz ser obedientes, esse amor nos faz ser entregues a essa verdade da palavra de Deus, nós entendemos que esse amor ao próximo está nesse andar do amor mútuo, desse andar na verdade, de buscar um ao outro ajudar, de um ao outro levantar, para permanecer no Senhor. E João, ele vai trazer esses ensinamentos, tanto no seu evangelho, lá em João 13, o versículo 34, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia neste momento. João 13, o verso 34. Como também em 1 João 3, 23, traz a ênfase desses mandamentos que o Senhor nos traz, que é o mesmo. Ele traz uma explicação e diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vos ameis uns aos outros. E aí quando a gente vai para o tema, compartilhando graça e misericórdia, nada mais é do que viver o mandamento do amor. É viver esse amor, andar nesse amor que o Senhor nos ordenou. E no livro de 1 João, na carta de 1 João 3, o versículo 23, o apóstolo João vai dizer: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, ele traz duas bases. A base do que eu falei, deste mandamento: andar na verdade, crendo que Jesus é o Cristo, o Salvador enviado. Mas também andar em amor. São esses os dois grandes mandamentos do Senhor, que como igreja nós não devemos titubear, não devemos deixar de praticar. Porque em tudo isso se baseia o Evangelho de Cristo. O Evangelho da graça e o Evangelho da misericórdia. Esse Evangelho de graça e misericórdia que nos alcançou e que hoje precisamos continuar exercendo com total inteireza para que outros possam ser alcançados também. E João continua dizendo, tendo cuidado com falsos profetas. Porque uma coisa, Senhor, irmãos, que eu quero chamar a atenção dos irmãos, é que o cristão, ele deve ser conservador. Estamos vivendo dias tão difíceis, que tantas coisas estão sendo transmitidas, tantas coisas estão sendo ensinadas, e aqui nós falamos hoje na nossa escola dominical.
precisamos ser conservador. Precisamos permanecer naquilo que recebemos do Senhor. Não permitindo que nenhum outro tipo de ensinamento, que não seja baseado nessa palavra, possa ser vivenciado por nós. Que nenhum outro tipo de ensinamento que seja fora do padrão que nós recebemos, nós possamos estar assim adequando. Hoje nós temos vivido um evangelho tão banal, tão banalizado, que como igreja de Cristo, a gente precisa voltar para a palavra de Jesus que diz que eu sou o sal, você é sal. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E o que é que o sal faz, irmãos? O sal tem o poder de conservar o alimento. E como cristãos, precisamos ter também este poder de nos conservar neste mundo, diante das coisas que têm sido apresentadas. Dando um sabor agradável às pessoas e levando a elas as respostas que elas tanto têm necessitado ou buscado, de forma que traga vida, mais vida em abundância. Um cristão conservador, ele não ultrapassa os fundamentos da verdade, mas ele se baseia nele, ele está firmado nele, ele está alicerçado nele. E quando olhamos essa construção, esse templo que nós conquistamos neste lugar, e lembramos de como éramos e como somos hoje, os irmãos que aqui estão e os irmãos que estão em casa, mas que são membros dessa igreja, lembram de todo o trabalho que vocês tiveram para cavar todas as fundações. E quão profundo eram as fundações, né, pastor Pereira? Para que essa casa estivesse bem firmada. Quando nós olhamos essas colunas que sustentam, aí a gente lembra da palavra de Cristo que diz que a igreja, ela é a coluna da verdade. E como coluna da verdade, precisamos estar firmados nela, conservados nela, de tal forma que nada venha nos tirar do prumo. Que nada possa nos tirar do centro da vontade de Deus. E quando eu falo isso, não só são ensinamentos, é a pandemia, são todas as coisas que enfrentamos e que ainda estamos enfrentando, mas não são essas coisas que vai nos tirar do foco, que vai tirar a igreja do seu alvo. A igreja precisa conservar, a igreja precisa estar firme, e a comunidade de Boa Vista de São Caetano precisa que a Igreja Batista, a Fonte da Vida, permaneça firme neste local, para trazer vida a esta comunidade. E quando eu falo isso, eu me lembro de várias vezes e várias informações que chegavam a mim dos irmãos que saíam, de como chegava. Quando chegava nesse local, como estava. A violência. Mas hoje a gente chega aqui, a gente nem lembra que era aquele mesmo lugar. Isso aqui era um vale. Mas hoje as profecias, as palavras proféticas que foram dadas nessa casa, as orações que foram feitas nessa casa, hoje faz ver este lugar, este bairro de maneira diferente. Mas ainda é possível mais transformações, Igreja de Cristo. Mas para que essas transformações aconteçam, é preciso que a Igreja de Cristo esteja firmada na verdade, ela permaneça conservando a sua essência, firme no Senhor. E aí em Efésios, o capítulo 2, o versículo 20, o apóstolo Paulo, ele vai trazer a palavra que diz, lá em Efésios 2:20 diz:
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A Igreja Batista Fonte da Vida precisa continuar edificada sobre o fundamento da palavra, sobre o fundamento de Cristo Jesus, Ele que é a nossa pedra angular. Para quê? Para que todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós tenhamos a resposta certa e segura para trazer vida a essas pessoas. Da mesma forma que nós alcançamos vida. Então, queridos, entendemos que compartilhar graça e misericórdia é mais que uma ação. Compartilhar graça e misericórdia deve ser uma atitude de vida. Eu preciso ter vontade, eu preciso ter desejo. E esse desejo, ele precisa estar ardente no meu coração, de viver essa graça e essa misericórdia que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. E exercer essa graça e essa misericórdia com verdade e em amor. Mesmo diante das decepções, frustrações, das dificuldades e das perseguições, eu preciso lembrar que o que Cristo fez por mim é maior do que qualquer coisa. E da mesma forma que Ele me concedeu, eu preciso conceder a outros. Então precisamos continuar alicerçados nessa verdade. Precisamos continuar compartilhando esta verdade, compartilhando esta graça. E quando os irmãos já ouviram muitas mensagens sobre compartilhar graça, e já viram várias definições de tema, mas o compartilhar significa tomar partido, em fazer parte de algo com alguém, dividir. E aqui eu trago minha pergunta para você e minha reflexão. Como igreja de Cristo neste lugar, você tem tomado partido desta verdade? Você tem tomado partido desta missão em desenvolver essa graça neste lugar? Você tem tomado partido desta igreja para lutar com ela, ganhando vidas para Cristo Jesus? Você tem feito parte deste ministério com interesse, com verdade? Isso é compartilhar. Isso é compartilhar. Você tem dividido dos sofrimentos dos seus irmãos, do seu pastor, com a sua liderança? São essas reflexões que nós fazemos nessa manhã e eu trago para os irmãos. Como eu tenho vivido a minha vida como membro dessa igreja nesses 20 anos. E como eu tenho me proposto a viver nos demais anos de vida que o Senhor tem me dado. Porque o Senhor nos chamou pela sua graça. Mas Ele deseja, irmãos, que nós entreguemos a nossa vida também da mesma forma como Ele se entregou por nós. E quando nós estudamos a vida de Paulo aqui, e hoje, nessa manhã, passamos aqui resumindo e falando sobre ela, a gente vai perceber um homem como muitas irmãs descreveram aqui, um homem mau, um homem cruel, mas que foi alcançado pela graça. Ele não merecia, mas Deus, pelo seu infinito amor, o alcançou, mesmo sem merecimento algum. E através dessa graça, o Senhor concedeu a ele a misericórdia de se tornar filho de Deus. E queridos, é tão interessante isso, que não só ele se tornou filho, mas Deus fez dele o apóstolo.
algo que ele nem pensava que poderia ser, porque apóstolos só foi os que andaram com ele. Mas Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, o apóstolo da graça, como muitos intitulam. E essa misericórdia foi tão intrínseca nele, que a vida do apóstolo foi para trilhar os caminhos de Cristo. De tal forma que ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E com tal veracidade e entrega, que ele foi capaz de escrever em sua palavra, a palavra que a nós foi deixada, essa orientação: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Querido, você sabe o que é isso? Você sabe que alguém dizer e chamar você, conclamar você a ser imitador dele, como ele é de Cristo, é porque essa pessoa se entregou de tal forma e viveu essa verdade, esse evangelho, de tal forma que não foi ele mesmo, foi Cristo nele. E essa orientação, e essa verdade, este exemplo, nós trazemos para a igreja de Cristo nessa manhã. Eu trago para a minha vida nessa manhã. É uma reflexão que eu faço para mim. Eu comecei a minha vida cristã com 8 anos de idade. Mas eu não sou mais o que eu fui. Eu não sou a mesma Flávia dos 8 anos. Eu não sou a mesma Flávia da adolescência. E que já se distanciou muito da Flávia dos 8 anos. Dos 8, 9 anos. Porque o meu desejo era estar na casa de Deus. O meu desejo era servir ao Senhor. E ontem, conversando com alguém, refletindo, e mesmo diante de tantas coisas que ela havia me trazido, eu digo: eu não posso. Eu quero escolher, eu tenho escolhido. E isso eu quero fazer, porque eu estou falando isso, irmãos, para mim mesmo. A palavra de Cristo tem sido trazida para mim mesmo nessa manhã. As coisas não estão fáceis e como igreja a gente precisa estar certo de que não ficarão. Estamos vivendo os dias do fim e a Bíblia diz que no final o amor de muitos se esfriarão e que muitas coisas irão acontecer, mas precisamos estar firmes na verdade do Evangelho de Cristo. E uma coisa que eu disse, eu quero dizer mais uma vez para mim e para os irmãos, que é um conselho: tapem os ouvidos para tudo que for contrário, irmãos. Tape os seus olhos para tudo que for contrário. Porque todas essas coisas não nos trará acréscimo nenhum. Mas abra os seus olhos, ouvidos e sua mente para tudo aquilo que Deus quer trazer de iluminação para a sua vida nos dias atuais. Porque será essa a mensagem, será essa a iluminação que vai iluminar o nosso caminho e vai nos conservar firmes no Senhor para continuar servindo a Ele com esse mesmo desejo ardente de anos atrás, com essa mesma intensidade de quando Deus nos alcançou, de quando essa graça nos foi concedida, para continuar compartilhando graça e misericórdia e paz, porque o mundo carece de graça, misericórdia e paz, e nós somos os instrumentos de Deus para trazer vida a esta geração. E que o Senhor, Ele faça isso em nós nessa manhã. E que esses dias que o Senhor usará servos para falar conosco, que possamos estar com os nossos corações abertos, com os nossos ouvidos atentos e perceptíveis à sua palavra. E que possamos tomar a nossa posição e voltar a sermos
aqueles que estão à disposição de compartilhar graça e misericórdia. Amém? Porque esse compartilhamento, ele é contínuo. É todo dia, é diário, ele não para. É através de palavras, através de ações, é através de atitudes que vidas serão alcançadas nesse compartilhar de graça e misericórdia. Porque nós vamos estar atendendo o mandamento do Senhor e vivendo esse compartilhar de graça, que não é só uma ação, mas é uma atitude, é uma escolha de vida. Paulo escolheu viver para Cristo, que possamos escolher viver para Cristo. Amém? Santo Deus, diante de Ti estamos nesta manhã e queremos, Senhor, Te agradecer por esse momento de meditação da Tua palavra. Que essa palavra que é viva e eficaz, ela possa penetrar em nossos corações, trazendo vida, trazendo renovo, trazendo esperança, trazendo avivamento, trazendo despertamento. E como eleitos do Senhor neste lugar, que possamos escolher Deus, escolher a verdade de Deus, escolher viver por Deus e para Deus, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado e para que em tudo vidas sejam alcançadas, em tudo que eu fizer, quer comais, quer bebais, que façais qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória do Senhor. Que como igreja de Cristo entendamos neste lugar, ó Deus, que nós fomos chamados para isso. E que o nosso viver, Senhor, seja totalmente para fazer a Tua vontade. Que possamos ser esta coluna da verdade. Que assim como Pedro, ele escreveu: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia nós fomos salvos. E que esta graça e essa misericórdia continue nos compungindo, Senhor, a colocar a nossa vida à disposição do Teu Evangelho e para viver de tal forma que a glória seja do Pai, a glória seja do Filho e a glória seja do Espírito Santo de Deus que habita em nós, no nome de Jesus. Amém. A palavra está com o nosso pastor. Falar alguma coisa? Os irmãos estão assim despedidos. À noite, sejam convidando pessoas. Estamos iniciando. E esse é o momento de colocarmos, essa palavra que nós temos ouvido nesses dias em prática. Então saia, mande o WhatsApp, ligue, compartilhe graça, misericórdia e encha este lugar para que vidas possam ser alcançadas para a glória do Senhor. Amém? Coração silencioso, estamos despedidos.